Olá, querido. Olá, querido. Olá, pessoal. Tô com saudade de você. Já. Que bom que a gente está junto. Que bom que nós vamos essa semana abordar assuntos que são importantes aqui no nosso canal, no nosso programa, às 18 horas. Mas antes, sou o pastor Gelson Lima. Eu quero aquele versículo que nós lemos em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, converter seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. E nessa semana eu quero tratar com você sobre um assunto chamado batalha espiritual. Guerra, batalha, luta, confronto, sabe, disputa, tudo isso está dentro desse contexto que a gente fala de batalha espiritual, de guerra espiritual. Eu não posso ficar sem a Bíblia para lutar contra Satanás, contra os principados, potestades, dominadores, como diz em Efésios 6. Ao longo da semana a gente vai falar sobre isso, né? Mas eu quero ficar com Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3, que diz assim, eu estou com a Bíblia aqui, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, ou seja, da sua guerra, da minha guerra, elas não são carnais, você não vai fazer isso na força do braço, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Presta atenção. E toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então eu preciso entender que nessa guerra, quem era Satanás? Quem é Satanás? Quem foi Satanás? Né? Embora nesse contexto de tempo, nós estamos lutando contra um ser. Em Ezequiel 28,14 diz que Satanás era querubim da guarda, foi feito por Deus, andava nos brilhos das pedras afogueadas, ele era o querubim da guarda, ele tinha essa função de estar ali diante do trono de Deus. Ele foi jogado para fora dos céus, ao longo da semana a gente vai falar sobre isso, e caiu aqui na terra, está aqui na terra. E como eu sei que ele está aqui na terra? Porque a Bíblia fala no livro de Jó, patriarca Jó, que quando ele se apresenta diante de Deus, o próprio Deus pergunta a ele, só para eu entender e você, porque Deus é presciente, Deus é onipresente, é onipotente, Deus sabe todas as coisas, mas Deus pergunta para ele, de onde você veio? Aí ele diz assim, de passear a terra e rodear por ela. Então eu posso entender que o diabo ainda continua passeando, rodeando a terra e criando problemas para as nações, morte, violência, massacre, genocídio, tudo isso aí que você consegue observar. É a guerra que nós travamos contra o inferno, contra Satanás, contra os demônios. Por isso as armas da nossa milícia, elas não podem ser carnais. Você não vai vencer Satanás na força do teu braço. Você não vai vencer Satanás com material bélico, com arma. Você vai vencer Satanás anulando os sofismas de Satanás. Sofismas quando aquilo que é montado sobre a possibilidade de te induzir ao erro, de te levar ao erro. Eu me lembro que Jesus estava no deserto e quando ele teve fome, depois de seus 40 dias de jejum, ele teve fome e o diabo se apresenta para ele e diz, já que tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e está tudo certo. Né? É uma necessidade imediata. Geralmente o diabo se aproveita de uma necessidade que você tem para te levar ao erro, para te conduzir ao erro. E ele tentou fazer isso com Jesus, né? Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Então, a guerra é um tema que não é fácil, mas eu espero ao longo da semana poder te ajudar a entender, a discernir esse processo que talvez você esteja vivendo na praticidade. Existe uma lacuna na vida cristã entre aquilo que se fala e aquilo que se vive.
né, entre aquilo que se prega e aquilo que se vive. Mas na batalha espiritual, na guerra espiritual, não tem distância. Eu vou tentar ao longo da semana te trazer isso, né? Porque vida cristã, eu não preciso aprender a orar, no sentido de assim, eu vou fazer um seminário para orar. Eu sempre digo lá na igreja, quando eu quero aprender a orar, eu oro. Quando eu quero ter algum tipo de autoridade sobre os espíritos malignos, eu vou buscar na palavra, vou buscar em Deus, Deus vai me capacitar, o Senhor vai me dar a direção e eu vou conseguir então poder lidar contra o diabo, contra o inferno, contra as potestades. É um tema interessante, eu queria te convidar para estar aqui amanhã, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, mas agora eu quero orar contigo, te pedir a Deus que te abençoe, que te ajude nesse processo. Pai amado, Pai querido, repreende os espíritos malignos que querem destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, nosso ministério, nosso trabalho. É toda uma complexidade. E o diabo trabalha muito nessas linhas, Senhor, nessas altivez, se levanta contra o conhecimento de Deus. Por isso eu quero que nesta hora abençoar cada casa, cada família, cada lar, cada irmão, cada irmã, cada trabalho, cada história que está sendo agora escrita na vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Me dá graça ao longo dessa semana para tratar desse assunto com propriedade, com Bíblia, para que teu nome seja glorificado. Eu abençoo cada lar, cada família, faço isso em nome de Jesus. Amém? Amanhã eu te aguardo. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Sou o pastor Gelson Lima. Bom falar contigo nessa hora.